você citou algumas coisas que acho que é importante a gente tocar, né? Que a Tupy faz blocos e cabeçotes para motores a combustão, né? Isso é um tema legal para a gente explorar, porque muito se fala em eletrificação, né? Versus combustão, né? Pô, essa indústria tem futuro? Não tem. Mas, ao mesmo tempo, você também falou dos principais clientes de vocês, que são indústria pesada, infraestrutura, agronegócio, que são máquinas que não tem que estar trabalhando o dia inteiro, não pode parar, né? Então, acho que você podia passar um pouquinho sobre esses temas, né? Tanto da eletrificação versus motor a combustão, né? Do fato da Tupy estar ali e estar num setor que talvez esteja perdendo volume ao longo do tempo, né? E também comentar sobre essa descarbonização. Vamos lá, eu gosto de trazer um pouco da lógica racional das decisões que nós tomamos na Tupy para chegar aqui. Falar, pô, como é que você compra, né? A pergunta que deve vir, compra uma fábrica de blocos de motor em 2021 e uma fábrica de motores em 2022, né? Que foi a MWM que a gente fecha. E por quê? Vamos voltar um pouco no tempo essa história. Primeiro, quando a gente aponta para ser o líder em componentes estruturais para bens de capital no mundo, na verdade hoje nós somos a maior empresa do mundo, nem na China tem uma empresa maior que a Tupy agregada, tá? Quando a gente aponta nessa direção, nós apontamos por quê? Porque os fundamentos de longo prazo de transporte de carga, de infraestrutura e de produção de alimentos, a gente precisa aumentar a produção de alimentos. Vamos partir de uns grandes números no mundo. O mundo hoje tem uma população de 8 bi de pessoas, nós vamos chegar a 9,2 bilhões, mais ou menos, em 2040, é o que se projeta. Hoje a gente vive 71 anos, nós vamos viver 77 anos em média na população mundial. Hoje 50% vivem em cidades, 70% vão viver em cidades, infraestrutura, né, para se criar as condições para isso. E a gente vai enriquecer. Existe uma expectativa de crescer o PIB per capita em 60% nesses próximos 20 anos. Quando as pessoas enriquecem, a primeira escolha é aumentar o conteúdo proteico da alimentação. É viver numa casa maior, é você consumir mais, né? E tudo isso demanda o quê? Energia. E quando a gente fez esse desenho, falou, vamos apontar nessa direção, porque são os nossos clientes serão as empresas que vão viabilizar esse crescimento. Então, quando a gente olha para o Brasil, que hoje o número mais preciso do Brasil, 90 milhões de habitantes, não tem coleta de esgoto. Nós precisamos construir infraestrutura no Brasil. Né? Quando a gente olha para outros países da América Latina, em percentuais, ainda é pior. Você olha para a África, você olha para os Estados Unidos e para a Europa, a infraestrutura precisa ser renovada. As pontes americanas do setor ferroviário têm mais de 100 anos. Os aeroportos, as estradas, especialmente aqui da costa leste, elas precisam ser todas renovadas. Tudo isso demanda, os nossos clientes serão as empresas que vão viabilizar isso. Né? Quando a gente olha para transporte de carga é fundamental, porque à medida que se enriquece, eu sempre gosto de uma brincadeira, né? Eu tenho 52 anos, quando eu era criança, minha casa tinha uma televisão. Né? Hoje, na casa das pessoas tem muito mais televisões. As televisões vêm da Coreia, você tem ar-condicionado. A gente vive em casas maiores. Gradativamente a sociedade foi. Então você precisa transportar tudo isso. Você consome mais. E hoje a gente tem um transporte, as televisões e as máquinas de ar-condicionado vêm da Coreia. Você imagina todo o fluxo logístico que isso demanda. É navio, é caminhão, é empilhadeira, é sem distribuição. Todo esse sistema agregado. Nós vamos chegar na eletrificação. Mas tudo como que isso funciona, não é? E a nossa visão é que, olha, a necessidade de equipamentos em operação será muito maior. Então a gente vai precisar de muito mais caminhões transportando, muito mais vagões de trem, locomotivas, mais navios, mais barcos, mais empilhadeiras, vamos precisar de mais máquinas agrícolas. O Brasil tem uma demanda por máquinas agrícolas para mecanizar a terra que assim, é enorme do pequeno agricultor. Ele não tem máquina no Brasil. Né? E olhando para outras regiões da América do Sul, na América Latina, você tem um potencial enorme de mecanização. E, obviamente, a infraestrutura, como eu falei, de toda essa necessidade. Pois bem, vamos precisar de mais máquinas. E agora a gente se depara com mudança climática. E aqui, deixar muito claro,
Nós acreditamos absolutamente nisso, né? E todos os investimentos da companhia hoje, que a gente falar da nova Tupi, vocês vão perceber que estão voltados para isso. Porque o grande problema é que se hoje, usando combustíveis fósseis, nós não conseguimos gerar infraestrutura para todos, as novas tecnologias que estão se apontando como resolução, elas são mais caras. Nós ainda não dominamos essas novas tecnologias, entre elas a eletrificação. A eletrificação, ela deve ser encarada como uma solução possível, não a única. Porque o nosso desafio como sociedade não é eletrificar, é descarbonizar. E a gente vê muitos governos, diferentes regiões, às vezes até no Brasil com algumas decisões, que eles querem decidir qual é a tecnologia que você vai usar. E a gente entende que eles não têm que decidir, os burocratas não têm que decidir qual é a tecnologia que eles têm que ter neutralidade tecnológica, eles têm que me premiar pela minha capacidade de descarbonizar o transporte, pela minha capacidade de descarbonizar a infraestrutura, ou descarbonizar, a gente fala muito em mineração, nós fazemos muitos produtos que servem à mineração. A Caterpillar é um player importantíssimo na mineração. A gente precisa trazer soluções que descarbonizem. Agora, se essas soluções forem inflacionárias, a gente aumentar o custo, a gente não vai resolver. Nós vamos gerar inflação e provavelmente nós vamos diminuir a utilização, né? E aqui começa o grande desafio. Então a gente vê um mundo que vai precisar de muito mais máquinas operando. Essas máquinas precisam operar de uma forma limpa, mas elas precisam ser econômicas. E aí a gente começa a ver toda a estrutura de desenvolvimento de tecnologias que hoje nós aplicamos em torno de 50, 60 milhões por ano de despesas para desenvolver novas tecnologias voltadas à descarbonização, né? Por quê? Porque a gente pode discutir em números, em detalhes, mas quando a gente fala de eletrificar determinados equipamentos, na verdade, nós acreditamos, por exemplo, eu converso muito com a WEG, né? Acho que a WEG é uma empresa extraordinária, e a WEG está buscando essa rota, também encontrar soluções para isso, mas a realidade é que a gente precisa ser capaz de produzir o veículo elétrico com energia limpa, desde a bateria, utilizar o veículo com energia limpa e reciclar o equipamento com energia limpa. Se eu não conseguir fazer isso, eu estou efetivamente, o meu balanço de CO2 é negativo. Uhum. Isso é o que você fala de contar do berço ao túmulo? Contar do berço ao túmulo, exatamente. Que é quanto que você gasta de gás carbono até exatamente, todo o processo todo o processo, porque na verdade a gente hoje, as legislações elas falam do poço à roda. Então, por exemplo, um carro etanol rodando na Europa, ele polui quase o mesmo pela regra europeia que um carro a gasolina, que não é verdade. Porque a produção da cana ou do milho, ela vai capturar esse CO2 depois. Então você fecha um ciclo e o etanol. O presidente de uma montadora, evidentemente não posso falar, ele falou de, se a Europa tivesse etanol, a gente não falava em carro elétrico no mundo, a gente estava falando em etanol. Porque etanol é muito mais eficiente para o uso do automóvel e para algumas outras aplicações. Então, na verdade, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é criar condições de prestar o mesmo serviço de transportar carga, movimentar terra, fabricar infraestrutura e produção agrícola de uma forma limpa, porém econômica. E tudo que a gente fala, quando a gente fala de biometano, nós vamos falar depois da nova Tupi, de biometano, de motores a etanol, de falar de motores a HVO, uso de biodiesel, eles estão vinculados efetivamente a executar esse trabalho de uma forma limpa e econômica. Porque senão o efeito vai ser apenas inflacionário, nós vamos limitar o acesso das pessoas. O problema maior que esse ainda, eu sempre apresento, eu tenho um slide que a gente mostra as diferenças no mundo. Então você pega assim, África subsaariana, região mais pobre do mundo, 1,1 bilhão de habitantes. Eles vivem em média 62 anos. Você vai no Japão, se vive em média 85 anos. E esse é um resultado direto de consumo de energia.
é a energia que permitiu você ter transporte, permitiu você ter coleta de esgoto, água, higiene, hospitais, todo o sistema de alimentação, conservação de alimentos, tudo isso que nessas regiões você não tem. Então a gente tem um desafio no mundo, e aí volto a Tupi e o potencial que nós vemos, sendo parceiro número 1 dessas empresas, fornecendo essas soluções. Porque o mundo vai precisar resolver, sem dúvida nenhuma, a desigualdade, vamos dizer, energética, né? Essa pobreza energética, que é um tema muito delicado e que às vezes eu não acho que ele é muito tratado. Às vezes a gente tem visto nas COPs algumas manifestações de presidentes de países da África, porque a gente não pode privá-los de usar energia. E às vezes a fonte mais próxima que eles têm é uma energia fóssil. É carvão, principalmente na África. A África tem muito carvão disponível. Então aqui a gente chega numa dinâmica assim, poxa, então como que nós vamos lidar com isso? Né? Porque no fundo eu vejo alguns movimentos para punir as empresas de petróleo que estão com a oferta. Mas se a gente cortar a oferta, o preço vai subir. Todos os movimentos foram feitos contra a empresa de petróleo. Na verdade, o efeito fundamental deles é aumentar o preço do petróleo. E aí você limita o acesso dos mais pobres. O problema está na demanda, não é na oferta, é na demanda. A sociedade, e eu acho que aqui talvez uma coisa que a gente tem falado muito na companhia, é a sociedade compreender o quanto a gente consome de energia e como que a gente pode reduzir. Eu gosto de um número, nós somos uma empresa de engenheiros, a gente olha muitos números. De 1950 a 2010, o mundo aumentou 1,9% o uso de energia primária, tá? Energia primária é a energia que a gente tira da natureza. Por exemplo, eletricidade é energia secundária. Eu transformo alguma coisa em eletricidade, né? Um desnível de água, uma hidrelétrica, eu converto gás numa turbina para produzir eletricidade. A gente viu crescendo 1,9%. Mais recentemente, a gente cresce 1,3% ao ano, em média. Número legal. A gente aumenta por ano, no mundo, na sociedade, 30 Itaipus de energia. É o que a gente consome a mais todo ano. Na verdade, é 28 o número certo. A gente tem agregado à matriz, com renováveis, um número extraordinariamente alto, que é o equivalente a 20 Itaipus. Itaipu levou mais de 10 anos para ser construída. Né? Todo ano, no mundo, nós estamos colocando 20 Itaipus de energia, principalmente solar e eólica. Só que eu preciso de 28 hoje. E esses 8 a gente está preenchendo com uma adição de fósseis na matriz. Por isso que, e às vezes a gente vê alguns números que eu acho que eles são misleading, porque você fala, bom, o mundo consumia, era 83% fóssil, agora nós estamos em 79%. Mas quando você olha a base absoluta, eu estou usando mais fósseis do que eu usava. E a notícia que eu acho que é ruim é que a gente nunca usou tanta lenha como a gente usa hoje, a gente nunca usou tanto carvão como a gente usa hoje, a gente nunca usou tanto petróleo como a gente usa hoje, e gás. Tudo que a gente descobriu como sociedade, a mudança foi que lá em 1800, a sociedade, a gente vivia em média 40 anos, hoje a gente vive 71 anos. E o acesso à energia nos deu qualidade de vida, que é uma notícia maravilhosa, né? Agora, a gente precisa ser capaz de reduzir. Se a gente fosse capaz, como sociedade, de medir o que você gasta, e cada ano eu vou me comprometer a derrubar 1%, tendo um ar-condicionado mais eficiente ou usando menos, a gente vai migrando para casas maiores. Qual que é o problema disso? Crescimento econômico. Assim, vai ter que vir um presidente que a campanha dele vai ser, olha, nós vamos reduzir o consumo individual todo ano, 3%, para reduzir o consumo de energia. É muito difícil fazer isso. O que se projeta é que a gente vai gerar tanta energia renovável no futuro que eu vou substituir toda a base fóssil. Só que a base fóssil hoje é 79% do nosso consumo. A gente não tem conseguido fazer colocando eólicas onde tem mais vento, colocando solar onde tem mais sol, mais insolação. Nós não estamos conseguindo efetivamente superar.